Povo da graça de Deus, aos eleitos, aos chamados para ser santos, aqueles que herdaram o reino dos céus por conta de um único sacrifício, Jesus Cristo, o que não tem mais os homens como os líderes das igrejas, o que não tem mais o homem, o guia das vossas vidas, aqueles que hão de prestar conta diante de Deus das vossas vidas, aqueles que tiveram os olhos iluminados e que até aqui já entenderam o intuito desses vídeos, que é abrir os vossos olhos, é trazer luz às vossas vidas. E como eu faço isso? Trazendo para você aqui o Evangelho sem nenhum interesse. Você deve ter assistido aí, deve ter 1, 2 horas já de vídeos aí ao todo. E você até agora não precisou abrir mão do seu recurso financeiro para que essa obra chegasse a você ou a mais pessoas. Entendeu? Então é com esse único intuito de trazer a você o reino dos céus e de fazer você viver as grandezas infindadas da graça de Deus. Então trago aqui mais um vídeo. Que vídeo é esse? Santa Ceia. Santa Ceia não é Santa Ceia, é Páscoa. E você deve cumpri-la? Mas para que você chegue a um conhecimento a respeito do tema, peço para que você não pule o vídeo, não desmereça com seu dislike, nem curta, nem comente nada, até que você assista o vídeo por completo. Graça Ativada traz aqui mais uma luz para os seus olhos. E eu espero que você cresça em graça e no conhecimento. Hoje, Santa Ceia, aqui no livro de Coríntios, capítulo 1, capítulo 11, verso 23, é onde todos os dias, todo primeiro domingo do mês, ou o último, ou no meio, trazem-se a memória da morte de Cristo. Só que essa memória é um ato religioso, que não traz perfeição. É um ato que continuamente necessita de estar fazendo, porque não aperfeiçoa ninguém. Porque se aperfeiçoasse, seria feito uma única vez e para sempre estaríamos aperfeiçoados. Só que os homens que nós temos hoje como líder das ditas igrejas amarram essa passagem de Paulo aos Coríntios, uma igreja completamente carnal, não espiritual, e eles trazem essa passagem e amarram a igreja de hoje a essa necessidade de continuamente estar trazendo aí o tal da Santa Ceia, que não era Santa Ceia. Nestes dias, Jesus de Nazaré estava a cumprir o quê? Para mim e para toda a Bíblia era a Páscoa. Qual Páscoa? A Páscoa judaica, da qual todos participavam? Não, apenas os judeus. E neste momento aqui, onde Paulo está dizendo essas palavras do Senhor Jesus de Nazaré, eram umas palavras para todos? Não, era uma palavra para os que se assentavam com ele. Vamos aprofundar, por isso que eu digo, não pule, não vá para outro, não dê dislike, não dá like. Antes de você entender o que se passa aqui, era que a igreja de Coríntios estava se reunindo para cear a ceia do Senhor. Não é isso? E Paulo aqui, com essas palavras, ele está dizendo faça, ele está instituindo a Santa Ceia, ou ele está repreendendo a Santa Ceia? Como? Toda vez, eu fui professor de escola bíblica dominical, eu sei com propriedade do que eu estou falando. Então aqui os pastores, eles não pegam lá aonde começa as palavras de Paulo a respeito da dita Santa Ceia, que nós vamos ver que é Páscoa. Olha como a igreja se comporta. Ela pega você aqui, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, e diz que aqui foi instituída a Santa Ceia. Não. Vamos voltar ao verso 17, onde começa a falar da Santa Ceia. Paulo está dizendo aqui, ó, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, ou seja, não vos elogio. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Aquele ato ali que eles estavam se juntando não era para melhor, era para pior. 18.
Porque antes de tudo, ouço, quando vos ajuntais na igreja, que há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias. Ora, o que estava acontecendo ali a respeito da Santa Ceia era ato de ser elogiado ou era uma heresia? É importante que haja entre vós heresia, como essa, tá? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Eu estou aqui me manifestando entre vocês. O que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, é uma heresia. De sorte que, quando vos ajentais num lugar, número 20, tá? Num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. É para comer ou não é? Não é, né? 21. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, nisso não tem elogio. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo aqui sentou com os 12 para o que ele recebeu do Senhor também entregar naquele dia ali. Que mistério, né? Paulo não sentou com os 12 naquela mesa. Então Paulo nunca poderia trazer algo físico para estar anunciando. O que Paulo está trazendo aqui é a memória, é a lembrança do que o Cristo falou naquela noite em que ele comemorou a Páscoa junto com seus apóstolos. Porque Paulo não recebeu pão nem comeu suco. Então como é que Paulo está dizendo que aquilo que recebi do Senhor também estou entregando a vocês? Prestou atenção? Não era pão nem suco de uva. Aqui está vindo um conselho muito mais alto do que o tornar o corpo de Cristo físico. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha que ensinamento, não é um ensinamento qualquer. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Essa ordem foi dada a quantos? A quem? Em que momento? Essa ordem foi dada a 12. E porque a simbologia do pão ainda não tinha havido cruz. Então ainda era um mundo carnal, sem o Espírito. Então a simbologia ela vem por isso. Ainda não comiam mantimentos sólidos. Ainda precisava viver da figura das coisas vindouras, do que viria após. Então ali Jesus está dando uma simbologia do que era o corpo dele. Que aqueles 12 homens comeriam aquele pão, que seria o corpo de Cristo, uma simbologia. Porque hoje qual é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? É o pão ou é as pessoas que se reúnem no nome dele? Ou é a igreja? Qual é o corpo dele? É o pão ou é as pessoas? Hoje é as pessoas. Hoje somos nós, a igreja de Cristo, que somos o corpo dele. Então, para os 12, do qual ainda eram povos carnais, viviam de simbologia, Jesus está fazendo a simbologia diante de um pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ora, outrora, o próprio Evangelho vai dizer que nós fomos, né? Nós tivemos o crescimento diante do fundamento dos apóstolos. Então é por isso que eles estavam partindo o corpo, ou seja, era uma igreja de Cristo que seria difundida por eles em partes iguais. Então aqui cada um aqui vai ter sua parte aqui na fundação da igreja. Só que vamos voltar lá, verso 23. Verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Para tudo. Quando você vê tributo em memória de,
É um tributo de quem está para quem está vivo ou é um tributo para quem está morto? Aqui era algo para fazer em memória dele enquanto ele estava morto, da sexta até o domingo. Pegou aí? Essa mensagem chegou para todos? Essa mensagem era para todos ou era para os 12 que se sentou com ele naquela mesa? Era para os gentios ou era para os 12 discípulos? Vou chegar lá, hein? Fica aí que você vai aprender muito mais. Tu tá entendendo? Fazer em memória. Eu digo para você, o meu está vivo, ressuscitou no terceiro dia e ele está sentado à trona destra do Pai. O meu Jesus Cristo vive. O teu tá morto para tu ainda fazer memória dele? O meu está vivo. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Memória, de novo, de quem está morto. Para os 12 que se assentou com ele diante daquela mesa. Olha o 26. Você se reúne todo primeiro domingo do mês para anunciar que Cristo vai morrer e está morto. Porque eu me reúno aqui com a igreja que sabe e já está com os olhos iluminados para dizer: o meu Jesus está vivo. Verso 26. Porque toda vez que tu come esse pão, olha o que você está fazendo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncias a morte do Senhor até que venha. O meu veio no terceiro dia. Aí agora, o que estava na esfera dos 12, junto com Jesus naquela mesa, agora está a esfera de todos. Olha o verso 27, muito importante. Porque, agora é qualquer, né? Porque qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Uai! Então, eu toda vez agora me reúno para comer, não é a Santa Ceia, é a Páscoa. Aqui Jesus não se sentou para comer a ceia. Ceia porque era de tarde e a refeição após as 6 horas se chamava ceia. Então é por isso. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncias a morte do Senhor até que eu venha. Toda vez que você se reúne, pode ser o domingo de hoje, pode ser o domingo que vem, que é o primeiro domingo do mês, tu vai se reunir para dizer que o Senhor está morto. E eu venho aqui dizer: Jesus está vivo. Jesus vive. A Ele trono, a glória, a majestade, a soberania, o poder, tudo está em Cristo. Ele está vivo. Se o seu morre, vai lá e torna a comer este pão e anuncia que ele está morto. Porque eu venho dizer para você, ele está vivo. Vamos ali, hein? Vamos ali. Uma paulada na cabeça do sistema religioso. Aqui quem governa é o cabeça, é Jesus Cristo. A referência que Paulo traz de lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, é uma referência dessa passagem aqui, de Lucas. Era Santa Ceia ou era Páscoa? E indo eles, Lucas, capítulo 22, verso 13, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam o quê? A Santa Ceia? Não, prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele quem? A igreja, todos, Israel inteiro, o gentio inteiro. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco a ceia, desejei muito comer convosco a Páscoa, esta Páscoa, antes que padeça, antes que ele viesse morrer. Porque depois, essa Páscoa já não tornaria mais algo que deveria ter sido trago. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Não comerei mais ou comerei de novo? Aqui é não comerei mais. 17. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o, partiu entre vós. Entre vós quem? A igreja ou os 12? Aqui diz o 12. E eu vou trazer o seu pensamento de novo. Verso 13. Era Páscoa ou era Santa Ceia? Aqui era Páscoa. E quem é que podia fazer
o ritual da Páscoa era a igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que você lê todos os domingos na sua igreja para comemorar a Santa Ceia, não era a Santa Ceia. Paulo traz a menção, capítulo 22 do livro de Lucas, que é a Páscoa. E vou trazer para você quem é que podia fazer esta Páscoa. Tá entendendo por que eu estou dizendo para você assista todo o vídeo? É muito poucos minutos, dá para você aprender muito. Essa era a ordenança da Páscoa. O que Jesus fazia em Lucas 22 não era a Santa Ceia. Ele não instituiu, não mandou as igrejas fazerem. Ele disse fazer isso em memória de mim. Ele disse isso para 12 que se assentaram com ele naquela mesa. Vimos isso em Lucas 22. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, é o Paulo que não recebeu do Senhor pão e suco, que não recebeu do Senhor essas palavras. O que ele recebeu do Senhor foi algo espiritual. Paulo está trazendo a menção daquele capítulo de Lucas, do qual Jesus disse isso aos seus discípulos. Olha para quem era a Páscoa. Vamos lá, o que Jesus fazia naquela noite não era ceia, era a Páscoa judaica. Êxodo, capítulo 12, verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Presta atenção de quem para ele está ordenando a Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Por acaso você é israelita? Vive da lei de Moisés ainda? Porque você, estrangeiro, não deve comê-la. 44. Porém, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, opa, tem alguém circuncidado aqui, povo da graça, então comerá dela. Entendendo? 45. Nós somos estrangeiros, né? Porque nós não somos de Israel. Israel é estrangeiro para nós e nós somos estrangeiros para Israel. Não é? 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Pegou aí? 46. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Ui, não era na igreja, era dentro de casa. 47. Toda a congregação de Israel, congregação de Israel, congregação do pastor Ciclano, congregação da igreja que lá não sei do que. Não, qual era a congregação que tinha ali ordenança mediante a Deus, segundo a lei de Moisés, para fazer a Páscoa? Toda a congregação de Israel o fará. 48. Porém, agora você, estrangeiro que vive aqui, que quer viver da lei lá, da Páscoa da lei. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja ele circuncidado, todo macho, e então chegará a celebrar, e será como natural da terra. Mas nenhum, você é o quê? Tu é circunciso? Tu precisa de se circuncidar? Nenhum incircunciso comerá dela. Opa, tu cortou o prepúcio? Igreja da graça, que vive a dispensação do Espírito, o reino dos céus. Você é circunciso? Você vive de lei? Vimos aqui que a lei diz que a Páscoa pertence a ela. Jesus lá, quando se sentou com os 12, ele comeu a ceia ou ele comeu a Páscoa? Ele comeu a Páscoa. Vou finalizar aqui. Você viu para quem era a Páscoa? Esses homens aqui todos estavam dentro do acordo, estavam dentro da lei, podia fazer. E Jesus, quando chamou a Santa Ceia, lá em Coríntios, quando Paulo traz a menção, Lucas 22, ele mandou fazer? Não. Olha aqui, Jesus sentou com eles para comer a ceia? Não sentou para comer a ceia. Igreja hipócrita, que traz aí culto aos objetos para torná-los santos diante dos homens quando desobedecem a Deus a respeito disso. E trazem vocês cativo, achando que terão comunhão com Cristo quando fazem esses rituais. Presta atenção, tu recebeu o Espírito de Deus quando creste, não quando subiu no monte. Recebeu o Espírito do Senhor quando creste, não quando comemorou o Pentecoste. Tu recebeste o Espírito do Senhor quando creste, não quando o pastor pôs a mão sobre a sua cabeça. Você recebeu o Espírito do Senhor quando creste, e não quando foste batizado em água, não quando o homem punha a mão, não naquele culto de libertação, não naquele culto de batismo do Espírito Santo, não naquela busca no monte. Está entendendo? Olha o que diz aqui o Lucas, quando Jesus se sentou com os 12. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, não a Santa Ceia. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele quem?
os 12 apóstolos ou a igreja. 15, e disse-lhes: desejei muito comer convosco a ceia, não a Páscoa, antes que padeça. Então você até hoje trouxe 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, como algo para trazer comunhão com Cristo. Só que presta atenção, você está trazendo a lembrança de novo que o teu Cristo está morto, o seu Cristo está vivo. Isso é uma ordenança da Páscoa, você está desobedecendo a Deus quando você faz. Terminar sem mostrar para vocês que Cristo é a sua Páscoa. Você vai perguntar, mas Graça Ativada, que mensagem nova é essa? Nova não, sempre esteve aqui. Mas você está servindo a homens debaixo de um templo completamente religioso que tem o seu pastor presidente. Aqui o pastor presidente é Cristo. Que tem uma convenção que dita as regras, o que é anunciado, a palavra da escola bíblica, a palavra da cantata de não sei o quê. Então está debaixo de uma convenção, do qual tem como governança um homem. Dizendo ele, está ali por uma liderança que vem dos céus. Provamos no último vídeo que o teu pastor é Jesus Cristo. Então é por isso que você não vai escutar essa mensagem mais dentro desses alçapões. Eles não têm o intuito de mostrar para você uma massa sem fermento. Eles querem te dar algo que te faça presos e escravos ao sistema religioso que eles criaram. Por quê? Vai olhar a vida deles. As riquezas deles foram criadas como? Trabalhando? Trabalhando? Não, foram arrancando na marra a lã das ovelhas, do qual nós não somos mais. Somos cordeiro, irmão por adoção de Jesus Cristo. Tá entendendo? Então isso não é novo. Como você está debaixo de uma convenção, você vai aprender o que eles querem que você aprenda. Porque aqui o presidente da casa, o dono, quem tem a autoridade, a majestade, o poder, a soberania, é o Cristo. Então é por isso que essa mensagem chega limpa para você. Aqui, ó. Olha quem é a sua Páscoa que você está comemorando aí. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis. Como você está agora, a partir desse vídeo você está sem fermento. Pegou a verdade nua e crua, massa limpa, sem fermento, sem aquilo que o homem está dizendo que tem que ser feito. Porque Cristo, nossa ceia... Não, né? Nossa ceia? Não. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Tá entendendo? Não com aquilo que tinha antes, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. E esse asmos que eu te apresento aqui agora. Sem maldade, sem malícia, na sinceridade e na verdade. E tá terminando esse vídeo, eu não tô te passando o envelope da campanha. O envelope do Se Você Crê, você ajuda esta obra. Porque é assim que termina essas reuniões. Não tô atacando eles, não. Não pense assim. Só que eu venho aqui denunciar, são lobos famintos, que estão ali, muitos, presta atenção, muitos, ainda na inocência de estar servindo a Deus desse jeito. Mas outros na malícia e na maldade, sem sinceridade e sem verdade alguma. E fazem você sentar agora no primeiro domingo do mês e comer pão e suco e dizer que aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo, vivendo ainda da simbologia. Não tendo alcançado ainda a exatidão das coisas e não tá dando glória para quem tem glória. Entendeu? Então, peço que vocês compartilhem este vídeo, máximo que puder, gente. Tragam pessoas para assistir. Não tenha vergonha, você vai ter vergonha de anunciar o Cristo. Impossível, o que eu faço aqui é 100% autoridade dele. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Sou sim, filho e cordeiro. Agora, das grandezas da revelação da palavra, estamos todos no mesmo nível. Basta que você tenha os seus olhos iluminados para que você também tome essa coragem de denunciar essas pessoas, essa quadrilha que lucra no nome do Cristo. Entendeu? Então, estou até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Ótima semana.